a todos e todas. E o programa Escribas de hoje, a gente tem a conversa com Marcos Serra. Marcos Serra é ator, professor de artes cênicas do município e do estado do Rio de Janeiro, colaborador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros do Instituto Multidisciplinar da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro e também é mestre em Educação pela Universidade Estadual do Rio. Marcos é um homem de axé, iniciado para Xangô, no Ilê Axé Omijuarô, que é onde você fez a sua pesquisa. Marcos, obrigada pela sua presença. Nada, eu que agradeço, E aí a sua pesquisa de mestrado foi exatamente sobre arte, educação e ativismo na casa de Mãe Beata. Exatamente. Como é que foi isso? Bom, primeiro que eu sou iniciado, né, eu sou filho do Ilê Omijuarô, né, filho de Mãe Beata de Iemanjá, e por ser filho da casa, eu sempre tive a preocupação de estar tentando trazer essas discussões para fora, para além dos muros do terreiro, né, as discussões sobre a nossa prática cotidiana, não prática ritual, obviamente, né, não prática da nossa religiosidade, mas do nosso ativismo religioso e ativismo político, principalmente, que é uma característica de Mãe Beata, né, que é uma mulher que desde acho que a sua vida inteira sempre foi uma grande lutadora pelos direitos humanos das mulheres negras, dos homossexuais, né, enfim, pela saúde da população negra. Então, entrando no mestrado, a minha ideia era trazer a questão da religiosidade do candomblé, né, como uma forma de pensar o candomblé também como uma produção de conhecimento para a educação. Porque os espaços dos terreiros, eles são espaços educativos, né? E são espaços onde, desde que se inicia, ou até antes da iniciação, né, nós passamos por um processo educativo. E como a educação brasileira ela é muito fechada dentro de um currículo que muitas vezes ignora qualquer prática cotidiana, qualquer prática que não seja aquela que eu chamo de eurocêntrica, né, eu entendi que seria bastante pertinente a gente pensar em uma nova produção de conhecimento, pensar os terreiros também como espaços educadores e, por que não, trazer para a pós-graduação essa discussão que é tão cara, não só para nós, né, do candomblé, mas para toda a sociedade brasileira. Uma vez que nós temos a Lei, né, 10.639, né, que alterou o LDB, né, no artigo 96A, e ela vai falar exatamente do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Aliás, 12 anos de lei agora em 12 2015. anos de lei. 12 anos de lei. Vai fazer, já em janeiro, completa 13 anos. E a aplicabilidade dessa lei, infelizmente, ainda está muito aquém. Para 12 anos, né? Muito aquém do que se deveria. No sentido de a gente ter muita resistência em relação aos espaços escolares, não especificamente aos professores. Que no primeiro momento, Rosiane, foi dito muito essa questão de não ter, o professor não tem a formação para falar de história de África, de cultura afro-brasileira. Isso no primeiro momento. Posterior a isso, várias formações foram propostas, tanto pelo governo federal, algumas ONGs. Eu faço parte do terreiro, e esse terreiro, o Ilê Omijuarô, que é a Casa de Mãe Beata, tem uma instituição, que é o INDEC, o Instituto de Desenvolvimento Cultural do Ilê Omijuarô, que também promove essas ações para poder fortalecer a aplicabilidade da lei, né? Não à toa que nós fomos selecionados para ser um dos formadores do projeto Acordo da Cultura, da Fundação Roberto Marinho do Canal Futura. E a gente foi para alguns estados do Brasil, exatamente levando essa metodologia, né, de utilização do kit da Acordo da Cultura, mas fundamentalmente pessoas de axé falando para professores e educadores, né, sobre a aplicabilidade da lei. Todos os formadores do INDEC são iniciados no candomblé. São do terreiro de candomblé. São do terreiro de candomblé. Ou iniciados, propriamente dito, ou pessoas que são abiãs, né? Não iniciados, mas que estão ali, colaboradores. Que convivem no terreiro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso foi um ineditismo, né? Que grandes instituições participaram e participam do projeto Acordo da Cultura, que sob a coordenação da nossa saudosa Zoilda,
Loreto Trindade, que infelizmente nos deixou esse ano, de 2015. O Orum ganhou uma estrela, Nossa, né? ganhou uma grande estrela, uma estrela maior. E para a gente foi um baque. E essa coordenação da Zoilda sempre primou pela afetividade, né, da gente poder acessar esses educadores da forma afetiva. Isso é bastante pertinente porque estamos tratando de questões que são realmente afetivas no sentido de nos afetar, não só a nós dos terreiros, mas também a sociedade de um modo geral. Então, tivemos junto com o Guelé 10, a instituição Guelé 10, a Ação Afirmativa e outras, NEABs, né? Outras instituições, e nós, o INDEC, somos a única instituição oriunda de um terreiro de candomblé. Isso para a gente é um orgulho danado e, mais do que orgulho, também é uma grande responsabilidade, porque quando tratamos, né, em loco, em campo, sobre a questão da religiosidade afro-brasileira, porque falar sobre a Lei 10.639, falar sobre educação étnico-racial, sem tratar da visão de mundo, da cosmogonia afro-brasileira e africana, é impossível você tratar. Como é que você vai discutir um povo, uma cultura extremamente rica, sem você falar da sua cosmovisão? É impossível, né? Eu costumo dizer que na educação a gente não tem problema algum de estar falando da reforma protestante. Nós não temos problema nenhum, né? E ninguém é cobrado por isso. Não, você está falando de religião, mas é a reforma protestante e tal, tudo bem. Não, ninguém tem problema de falar sobre os mitos gregos. Sim, os mitos gregos, exatamente. Nem isso? Correto. A Grécia, você Correto. fala lá de todas Correto. daquelas conceitos, divindades, dos conceitos. Agora, vai falar de Ogum? Não dá. Vai falar de Exu? Exatamente. Né? Isso porque nós temos uma educação, como eu disse, eurocêntrica, completamente. Isso, para mim, não seria problema se não fosse, por exemplo, a intolerância religiosa e o racismo. Antes da gente entrar nessa questão, porque eu acho que isso é fundamental da gente discutir, uma das coisas que, assim, o teu trabalho fala de ativismo político. Exato. De um terreiro de candomblé. Exato. O senso comum, né, as pessoas afirmam que os terreiros não fazem ativismo político. O que você acha disso? Eu acho que não é bem assim. Na verdade, eu tive a oportunidade de participar do mapeamento, né, dos terreiros do Estado do Rio de Janeiro, que foi feito pela PUC e pela CEPIR, né, que é a antiga CEPIR, né, que agora mudou, eu acho. Agora está no Ministério da Cidadania. Agora Ministério, juntou. Juntou tudo. Enfim, e foi na PUC, eu fui pesquisador de campo, né, bolsista pesquisador de campo, e que eu pude observar das tantas casas que eu pesquisei durante um ano, não só eu, mas depois em conversas com a coordenação e com outros pesquisadores, todos estudantes, e a gente percebe que 99% das casas de matrizes africanas, não só candomblé, mas umbanda também, o molocô, enfim, outras denominações religiosas de matriz africana, 99% delas têm um trabalho social que eu chamo de ativismo social e político. Por quê? Uma casa que não necessariamente, né, não vai ter como a casa de Mãe Beata, por Mãe Beata ser uma ativista, né, obviamente eu costumo dizer que a gente segue a abelha rainha. A abelha rainha, sim. Nós seguimos a abelha rainha. Mas eu me deparei com casas, né, bastante distantes dos centros urbanos, de Nova Iguaçu, por exemplo, casas da periferia de Nova Iguaçu, onde você tinha lá a liderança religiosa que distribuía, por exemplo, cestas básicas para os filhos da casa e para algumas pessoas selecionadas do entorno. Isso é uma ação política extremamente positiva, extremamente eficaz. Na medida que você sabe que vive numa região, numa periferia de uma região extremamente pobre, né, onde você tem um espaço, um território, que é um território religioso, mas mais do que religioso, é de manutenção de uma cultura, de um saber cultural milenar, e ainda assim, com toda dificuldade, com toda perseguição, está lá promovendo essa cidadania, né, em forma de distribuição de alimentos. Não, e uma coisa interessante é o seguinte, né, é a forma, porque eu acho que um dos grandes embaraços disso é a forma, porque a casa de candomblé,
ou o terreiro de Umbanda, ou de um Molocô, ou de qualquer matriz afro-brasileira, ele vai dar a cesta básica, mas ele não vai dizer para você assim, olha, você está ganhando essa cesta básica aqui, mas você é obrigada a vir aqui tomar um bori. Você tem que vir raspar seu santo. Não é isso? Quer dizer, exatamente. Você não tem essa lógica de conversão e de efetivamente exigir algo em troca. Porque, por exemplo, as igrejas pentecostais e cristãs, você tem assim, né? Você vai lá, por exemplo, receber uma cesta básica, mas você sai com uma bibliazinha, com um papelzinho, você assiste o culto. Sim, sim. E a lógica do povo de Candomblé é uma lógica diferente. Você percebe isso? Completamente. Fundamentalmente porque o proselitismo não está presente na religião de matriz africana. As religiões de matrizes africanas, porque não dá para pensar numa só, né, elas não têm como base o proselitismo, não têm como base fazer discípulos. A ideia é exatamente ter o seu espaço e dar continuidade. Então o trabalho social ele acaba sendo social de fato. É para ajudar mesmo. Não tem essa lógica de estou te ajudando, mas amanhã você vem aqui, vem se iniciar para poder encher minha casa. Não existe essa lógica. Muito pelo contrário. Né? E o proselitismo ele vai estar presente em determinadas religiões, né, e a maioria delas de matrizes judaico-cristãs, porque é a base, né, de fazer discípulos para a sua fé religiosa. Eu não tenho problema com isso, absolutamente. Eu acho que todos nós temos o direito, né, e inclusive o pressuposto cidadão de seguir aquilo que bem entende. A Constituição nos garante isso. O problema é que a Constituição nos garante, mas a prática cotidiana das nossas instituições, né, do Estado e as próprias pessoas e instituições também religiosas, outras, elas nos querem tirar esse direito. Por exemplo, o direito constitucional de ter a nossa religião independente de ser judaico-cristão ou não. Para mim, esse é que é o problema. E o problema é grave, porque na medida em que a gente vai percebendo, esse ano tivemos casos de intolerância religiosa que foram barra pesadas. A última foi daquela menina. A última não, né? Porque a última conhecida, né? né? Exatamente. Que veio à tona, a mídia, foi da menina Kailane, né? Que foi apedrejada. E isso ocorre praticamente... Ontem, uma amiga minha, curiosamente, ela não é do Candomblé, ela é pesquisadora. Né? Ela quer fazer pesquisa de mestrado, estou dando uma força para ela e tal. E ela faz turbantes. E ela foi convidada para ir numa escola municipal em Nova Iguaçu, né, e falou, olha, eu vou ter indo para a escola hoje e tal, vou dar uma oficina na escola onde a professora Marise Conceição, que é uma amiga também do Leafro, lá da Rural de Nova Iguaçu, e ela falou, vou na escola da professora Marise que eu vou dar uma oficina de turbante com as meninas e tal, legal. Passou um tempo, ela mandou um zap falando que você não sabe o que aconteceu, ela mandou um áudio para mim. Aconteceu uma coisa terrível, no ponto de ônibus, me jogaram uma pedra. Porque ela estava simplesmente com turbantes, com colares, que não é colares de pessoas iniciadas no Candomblé e nem na Umbanda, eram apenas colares... Colares, assim, de enfeite. De enfeite, bijuterias. Bijuterias. Brincos e com turbante e roupas coloridas, e jogaram uma pedra nela ou algo que ela estava assim sem saber, que machucou, inclusive. Pegou na cabeça, mas parece que raspou, não sangrou nem nada, mas ela falou que machucou. E ela entendeu o seguinte, ela chegou à conclusão que aquilo foi feito porque ela estava, entre aspas, caracterizada como uma macumbeira, na visão do preconceituoso, do intolerante. Então, quer dizer, se a pessoa utilizar um traje, que é um traje característico com a cultura afro-brasileira, ela vai ser imediatamente relacionada com a religião, então é passível de ser apredejada. Olha que lugar nós chegamos, olha que loucura nós estamos vivendo. Então, aí eu acho que isso é fruto de algo maior. É fruto de algo maior. E esse algo maior, na minha concepção e na sua minha, é o racismo. Sim. É o racismo. Uma das questões que a gente tem pensado e que as pessoas têm, inclusive me perguntam, os terreiros de Candomblé são espaços de discussão do racismo? Os terreiros de Candomblé... E uma coisa que eu tenho pensado muito, Marcos, é se a gente não faz esse enfrentamento ao racismo de uma forma muito particular,
sabe? Sim. Quando a gente vai pensando nessas coisas e relativizando isso dentro das nossas casas. Como é que você vê isso? Essa forma, esse preparo dessa negritude que a gente encontra nos terreiros, que é uma negritude de afirmação política, independente, inclusive, da quantidade de melanina que se tem no corpo. Como é que você vê isso? Exatamente. Eu vejo que assim, você falou um ponto fundamental, a quantidade de melanina que você tem no corpo. Se você é do candomblé, você vai ser intolerado, independente de você ser negro ou não. Essa minha amiga nem negra ela é. Cor de pele, que eu digo. Ela se assume enquanto negra, mas ela, no nosso país, que a cor da pele é que vai ser determinante, ela pode muito bem se passar por uma pessoa branca. Mas ela tem a identidade negra como pressuposto fundamental de afirmação de identidades. O que acontece... E ela sofreu isso, e sem ser do candomblé. Então, o que a gente entende, o que eu entendo, é que, na verdade, os candomblés hoje, eu acho que não tem mais para onde fugir. Eu não... Assim... Os candomblés que eu conheci, que eu conheço, eles têm essa discussão. Uns vão ter muito mais aprofundado, outros bem menos aprofundado. Lá em casa, essas discussões elas são fundamentais, né, para a nossa própria existência, como a Ambiata fala, nossa existência negra depende da nossa luta. Né? Então, isso vai estar muito presente. Mas você tem outros terreiros que não preciso nem relacionar, que são tantos, que vão estar trazendo essa discussão. Talvez o que ocorra é que não seja uma discussão mais profunda, no sentido de organização. Isso é o que eu acho. Nem estou baseado em nenhum dado específico. Dado empírico, sim. Dado empírico. É apenas uma visão bastante pessoal. Mas essas discussões elas acontecem necessariamente. À medida em que você sofre preconceito, né, sofre racismo por ser negro, e quando você não é negro, que não vai sofrer um racismo, mas vai sofrer um preconceito porque está numa religião negra, cultuando orixá, que é negro, obviamente você vai ter que, peraí, alguma coisa está acontecendo. Então, eu acredito que nenhuma casa de candomblé simplesmente ignore o que acontece lá fora. Né? Aliás, lá fora e muitas vezes dentro da própria estrutura. Né? Porque o candomblé não é um Avalon fora da sociedade. Não, muito pelo contrário. É um território, sim, de manutenção de saberes, sim, mas com pessoas, né? Dentro de uma sociedade também. Né? Não é algo à parte. Claro, tem suas características. Eu costumo dizer que o negro ele não é um imigrante. Não. Nós não somos imigrantes. Então nós não tivemos uma cidade para fazer o Oktoberfest. Nós não temos um bairro para fazer nossas pizzarias. O que nós tivemos foram os quilombos, que foram extremamente marginalizados, né, e dados como a favela é hoje. E o que nós temos exato. E o que se teve depois disso, e temos até hoje, depois não, que a gente não tem ainda. A gente não tem depois, né? Acho que é tudo junto, misturado e sempre. São os terreiros. Ali são os nossos territórios que nós conseguimos tomar de assalto, vamos dizer assim. Porque não nos foi dado, como eu falei, nenhum bairro, nenhuma cidade para nós mantermos nossa língua, nossa cultura, nossa vestimenta, nossa visão de mundo. Não nos foi dado isso. Nós tomamos o quê? Um espaço, seja lá onde for, com plantas sagradas, com árvores sagradas, como é aqui. Você tem um espaço ali que eu via determinadas plantas, determinadas árvores que também me são sagradas, que estão aqui, que é fechadinho, e ali você mantém essas tradições, essa língua. A língua é minha pátria, já dizia o poeta, né? A língua é minha pátria. Então, a primeira coisa que o colonizador fez e faz até hoje é acabar por completo a tua possibilidade de comunicação e de relação identitária com a sua língua, com a sua fala, com o seu modo de ser, com o modo de vestir. Para quê? Para você ser igual a ele. Então, se eu sou negro e vivo numa favela, uma comunidade, seja lá o que for, onde, por exemplo, uma coisa que já é contemporânea, esses espaços onde os negros não podem usar branco, não podem usar
não podem usar seus fios de conta, porque sim, porque o morro é de Jesus, mas o macumbeiro é do diabo. Exatamente. Foi o que disse o traficante do Morro Exatamente. do Lins para a filha Morro de santo do Lins. do Exatamente. Luiz Domolu. Então, se ele não pode, se você não pode, então você tem que fazer o quê? Então, ali você já tem, por exemplo, uma colonização de corpos, que ela já existe e está cada vez pior. Eu estava falando ainda há pouco, parece que a gente está voltando para o século XVI, né? Porque agora eu não posso, não posso botar uma roupa branca, eu não posso botar uma roupa colorida, eu não posso botar meu equeté, eu não posso botar, uma mulher não pode botar seu turbante, enfim, não posso, porque senão eu vou ser alvejado por pedras, eu posso ser morto por tiros, ou então ser pego por um traficante e vai me dar uma surra. A intolerância religiosa é um fato. Fato. Né? É um fato e Infeliz. A gente não pode mais negar isso. Não é mais, tem racismo, não tem racismo, tem intolerância religiosa. A gente já passou dessa fase. E eu quero saber como é que foi a sua experiência em Londrina. Quando você foi para lá, né? Quando o pessoal do terreiro de Mãe Beata vai para lá fazer a capacitação dos professores em Londrina, no Paraná, que é uma cidade que... né, que assim, dizem que os negros existem, mas eles não aparecem. Exatamente. Foi muito interessante, muito curioso, porque para nós do INDEC, nós quando chegamos, sabíamos, né, de antemão que íamos para lá para fazer, né, a formação de formadores, de professores e educadores, o projeto A Cor da Cultura, e foi a nossa primeira ida a campo. Uau! Foi a primeira formação, foi Londrina. E o interessante é que assim, a gente foi conversando entre nós, né, e agora, como é que vai ser Londrina, Sul, racismo e tal? E fomos bem, né, fizemos nossas reuniões, várias reuniões antes de irmos a campo, e fomos. Chegamos em Londrina, primeiramente a recepção dos professores foi uma coisa fantástica. E a vontade dos professores de compreender foi algo fantástico. No entanto, a cidade de Londrina, quando a gente saía, era uma coisa curiosa, parecia que éramos, não sei... Extraterrestres, porque a maioria de nós usa dread, mesmo mulheres, todos negros... E nossas vestimentas são características, né, daquilo que nós, né, temos como identidade. Então, era assim, a ponto de chegar, fazendo compras, aquela coisa toda, chegar para a gente perguntar, vocês são de alguma banda? Vocês são de uma banda de reggae? E é claro, obviamente, nós somos bastante... vamos dizer, brincalhões. Somos sim. Esse aqui, né, o meu pai, Babá é Bela de casa, o meu pai é Dailton falando de mim, né? Esse aqui é do Cidade Negra. e o pessoal acreditando. E chegou no ponto quase dando autógrafo. Foi muito curioso. Divertido, divertidíssimo, mas tem um fato aí bem interessante para ser pensado e discutido. Né? Que lugar é esse do negro? Né? O negro, não, ele porque ser sambista, ser artista, é aceitável, né? Exato. E aí, curiosamente, em contrapartida, em Gravatá, o município de Pernambuco, próximo ao município de Exu, né, onde nasceu nosso saudoso Luiz Gonzaga, né, que ali, inclusive, tem quilombo, nós achamos que, bom, agora a gente vai para o lugar. Estamos em casa. Né, a gente esteve em Londrina aquela preocupação, né, em função de ser no sul, e fomos muito bem recebidos, mas teve toda essa questão da cidade, do local, nos tratar, nos ver, nos enxergar como ETs, como, né, extraterrestres. E lá em Gravatá a gente já pensou uma outra coisa, não agora, e mais uma vez a gente se enganou. Porque em Gravatá a gente teve grandes dificuldades, inclusive com formadores, com os professores, de entendimento. Né? A gente acabou aprofundando, isso foi ótimo para a gente, foi um aprendizado fantástico, né? Aprofundando mais ainda as discussões, polemizando, né? Porque você falar de educação étnico-racial, falando novamente sobre isso, que eu acho que é importante bater nessa tecla, e não falar da cosmovisão, da cosmogonia, e aí, gente, é religiosidade, não é falar de religião. Ninguém vai para a escola falar de ritual, seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja de Molucô, ninguém vai ensinar a fazer abó, né? Ninguém vai ensinar a fazer abó, por favor. Falar de religiosidade é falar de uma visão de mundo
que todo povo... Quando você fala de uma cultura como a cultura, por exemplo, Banto, que também é até um nome dado pelo colonizador, né? Que Banto não é especificamente uma cultura. Mas como a gente já está acostumado com essa terminologia, a cultura Banto, você falar dela e você não falar, por exemplo, dos inquices... Como é que é isso? Como é que você não vai falar da forma com que aquele povo do sul da África, que veio para cá no século XVI, os mais antigos que vivem aqui, que a sua língua, inclusive, modificou o português, porque dos países que falam português pelo mundo, inclusive Macau, lá na China, o único país que tem um português completamente diferente do português de Portugal é o Brasil. Que é quase um africanês. Exatamente. Né? Você tem canga, bunda, palavras que, como o próprio Ney Lopes, que é um grande estudioso dessa matriz, ele fala disso. É completamente implicada na nossa língua, o dialeto, a língua, a linguagem kikongo, kibundo, ela está presente e modificou o português. Então, como você vai dar esse valor específico, né, para a língua, para a literatura. Agora, não vamos falar de religiosidade. Não estamos falando de religião, de religiosidade temos que falar sim, porque é a única forma que se manteve viva até hoje. Olha, se hoje virou lei 10.639, ensino de cultura, história e cultura afro-brasileira, foi porque esses espaços existem e resistiram há 500 anos. Por isso que hoje é possível você falar, temos que falar de cultura afro-brasileira, porque ela existe e não foi o Estado que manteve, muito pelo contrário. Até 1985, quando inaugurou o terreiro Ilhéu Mijuarô de Mãe Beata, 1985, 30 anos atrás, teve que pedir autorização da delegacia para tocar candomblé. Isso é muito recente, né? Isso é muito recente, 30 anos, eu tinha 15. Sim, Nós estamos falando, é século passado, mas é recente. Até a década de 50, de 70, só foi liberado em 1974, liberado entre aspas em determinados locais. Então, o que nós estamos falando é que nós sempre fomos perseguidos. E se dependesse do Estado, não estaríamos nem mais aqui, porque o projeto era o extermínio da população negra. Um projeto, inclusive, que está aí até hoje dentro dessa lógica militar da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, manter ainda nós dentro de presídio ou, de preferência, no Instituto Médico Legal. E, só para terminar, eu queria que você deixasse para os nossos telespectadores a sua visão sobre a distribuição de doces de Cosme e Damião. Ah, como eu gosto! De que é quase um enfrentamento e um combate. Hoje em dia, eu penso que distribuir doces de Cosme e Damião hoje está sendo, na verdade, uma resistência quase militar, né? Porque, além das crianças, né, que a gente percebe em alguns lugares a diminuição cada vez maior de crianças que se interessam por doce, e criança não querer doce é uma tristeza que me dá, porque criança e doce... Dói na alma, né? É indissociável. E aí você pensa que uma criança não quer doce por motivos que não são os dela, realmente me causa muita tristeza. E hoje em dia está cada vez pior, infelizmente, essa questão. Mas ainda existe espaço de resistência. A gente teve experiência de distribuir doces e sermos também discriminados por conta disso. Outras pessoas também vivem esse mesmo problema, né, que chega 27 de setembro, tem que sair a cata de crianças e às vezes você sofre algum preconceito, alguma intolerância, enfim. Mas isso é ativismo político? Eu vejo como ativismo político, sim, porque é uma forma de resistir. Porque, como eu falei, gente, a gente resiste há 500 anos aqui. A gente resiste há 400 anos. Nós vivemos quase 400 anos de escravidão e estamos aí 130 de liberdade, né, constitucional. Agora, com todas as aspas, né? Com todas as aspas. Então, se a gente está até aqui, se eu estou aqui, se eu posso estar aqui falando para vocês, não é porque eu sou o cara, não é porque eu consegui determinados saltos, porque eu sou muito inteligente, porque isso, porque aquilo que eu trabalhei, conquistei meu lugar ao sol, né? Como diria o personagem de Calabar, o Henrique Dias. Não, eu estou aqui porque muita gente teve que morrer para eu estar aqui.
né? Muitos negros morreram para eu estar aqui. Muitas mulheres. Muitas mulheres negras morreram para nós estarmos aqui. E hoje falando. Exato. E vamos continuar aqui, e vamos continuar falando, vamos continuar lutando por esses nossos espaços que são sagrados, que são importantíssimos e também são necessários para a educação brasileira. Educação no chão da escola. Axé. Axé. Marcos Serra, muito obrigada. Esse foi Obrigado. Marcos Serra, professor de artes cênicas, mestre em educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisador do Ilê Axé Omijuarô, os 30 anos lá da Casa de Mãe Beata. Obrigado. E, obviamente, um homem de Xangô, né, gente? Axé. Cabecilha. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, meu amor.